com um jornalista da Rádio Confidência, se tem a ver apenas com a campanha irregular do Atlético no campeonato, né, ou também com esse episódio. Bom, inicialmente é exclusivamente técnica, exclusivamente técnica. O episódio é uma coisa que o presidente pode responder aqui. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que eu lamento muito a perda desse profissional, o Oswaldo Oliveira, uma pessoa espetacular, excelente caráter, que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer e ter convivido. É uma pessoa que, com absoluta certeza, eu sinto muito, muito a saída dele. Queria dizer que, nessa semana passada, o Oswaldo teve um problema sério, ele teve um abscesso, e teve que, inclusive, contar com a ajuda de médicos, e era um abscesso importante, isso fez com que ele tivesse que se submeter aí a uma cirurgia dentária de muitas horas, e sofreu muito com isso. Depois ele teve que tomar antibióticos e ficar de repouso, tanto é fato que ele não comandou o time contra o RT em Patos. E, na terça-feira, à noite, eu viajei com ele, e eu senti, inclusive, ele ainda estava tomando antibióticos, ele estava ainda debilitado, era uma pessoa com 68 anos, e, obviamente, que no aspecto físico ele devia estar sentindo ainda os efeitos dos remédios e daquela cirurgia. Não é? No dia do jogo, obviamente que todos nós sentimos muito tensão. Aquele jogo foi um jogo difícil para todos nós. O Atlético tinha a obrigação de se classificar e, mais do que isso, também de fazer ali uma partida convincente. E isso não aconteceu, muito antes pelo contrário, sofremos muito, e Deus sabe como foi que nós conseguimos nos classificar ali naquele dia. Obviamente que, diante daquela tensão, ele sofreu também bastante, né? Tinha um calor imenso ali na cidade de Rio Branco, naquele jogo, fora toda essa questão, essa dificuldade que o time passou. E no vestiário, a gente sentiu também um vestiário difícil, um vestiário duro, né? Todo mundo tem consciência quando a gente faz uma boa partida ou não. A classificação veio, mas foi diante de um adversário muito mais fraco e que se mostrou muito mais dedicado, muito mais organizado e aguerrido, e que só não levou da gente a classificação por uma questão de detalhe. E é óbvio que todo mundo ficou muito chateado, né? Eu acredito que ele também. Na entrevista coletiva, eu não estava presente, então o que eu estou dizendo aqui é, obviamente, daquilo que eu colhi, daquele material que a minha comunicação me entregou. Eu pude perceber apenas que ele respondeu a todas as perguntas que foram feitas, bem ou mal, ele respondeu, poderia ter dito apenas que não iria responder, mas respondeu. Deu para notar que a pergunta desse jornalista o deixou irritado, mas ele respondeu, e que, quando ele passava a responder uma pergunta do jornalista Cláudio Rezende, alguma coisa foi dita aqui do seu lado direito, tanto é fato que ele se volta e aí ele toma aquela atitude que tomou. Não é? Eu não estou dizendo que aquela atitude que ele tomou foi a mais correta, não é? Mas ninguém tem sangue de barata de ficar ouvindo também um xingamento e, né, permanecer calado. Alguns conseguem se controlar, outros não. Eu acho que todo esse arcabouço, esse quadro que eu falei aí, desde a questão da debilidade que eu acho que ele estava, desse quadro pós-operatório, da tensão, do calor, contribuiu para aquele momento, né, de tirar satisfação daquilo que foi falado para ele, que foi desrespeitoso, né?
me preocupa muito o fato desse jornalista não ter se retratado, né? Porque eu acho que ele poderia muito bem ter dito, olha, errei, vou me retratar, e acho que essa polêmica nem seria tão grande assim, porque eu penso que errar humano, todos erram, eu erro, Galo erra, o treinador erra, o jogador erra, vocês aí da imprensa também muitas vezes erram, e ele errou naquele dia. Deveria ter tido a hombridade de assumir o xingamento, porque quem está testemunhando que ele xingou o treinador são colegas seus. Quem está mentindo, então? Ele ou o colega de vocês que ouviu os xingamentos? Inclusive gente daqui de Belo Horizonte, um colega da Globo de lá, de Rio Branco. Então, eu acho que ele deveria se retratar, para a gente poder tentar avançar aí na resolução dessa situação. Sem isso, fica muito difícil. Nós vamos analisar a situação dele, mas, por enquanto, permanece como está. E, como eu disse, eu só lamento desse episódio todo que tenha ocorrido essa situação envolvendo um profissional do quilate do Oswaldo de Oliveira, uma pessoa que está há 42 anos no esporte, que é querido em todos os clubes que ele trabalha e trabalhou. A gente pôde testemunhar isso aí, quando esteve em Santos, quando esteve lá em Recife, esteve no Rio. Ele é uma pessoa que todos que trabalham com ele gostam muito dele. Então, para nós também, ele vai deixar muita saudade, uma amizade grande, que eu espero que a gente continue a ter. Eu espero que ele não saia daqui com mágoa, espero que ele entenda o momento. Como disse o Galo, eu não gosto de falar muito de futebol, mas corroborando o que ele falou, foi preocupante a nossa atuação no jogo de Rio Branco, e eu acho que eu tenho que tomar alguma atitude para que a gente possa reverter esse quadro. Entendo que nós temos um elenco qualificado e que, nas mãos de um outro treinador, esse time pode entregar muito mais. O Galo, já que é sobre futebol, é com você mesmo, são dois questionamentos. Primeiro, sobre essa mudança realmente, o que aconteceu que estava planejado, que no final do ano, no início da gestão do Sérgio e sua no comando do Atlético, apostaram realmente na manutenção do Oswaldo, e agora, com menos de 7 jogos aí do começo da temporada, já houve essa cisão. E, na verdade, são 3 perguntas. Os jogadores, como eles vão ser cobrados também, porque já não é o primeiro técnico que sai com esse mesmo grupo. E se o torcedor também pode comemorar a vinda do Cuca, ou se já tem outro nome aí para comandar o Galo? Bom, inicialmente, a questão foi exclusivamente técnica. Nós entendemos que nós contratamos um time na montagem, claro que com o aval do treinador sempre, que teria a condição de nos entregar tecnicamente um jogo melhor. A quem está jogando bem no Brasil hoje? Ninguém ainda. Porém, a evolução, a gente sentiu que ela não estava existindo na parte técnica. Nós fizemos 30 minutos de um ótimo jogo, o primeiro jogo nosso, e depois a coisa não continuou uma sequência. A gente entende que a evolução física passa por 30 minutos bem feitos, 40 minutos bem feitos, até porque nós respeitamos muito o campeonato estadual, é uma competição que a gente quer chegar, e a evolução não veio acontecendo durante o caminho. E preocupou muito esse último jogo nosso, que era um jogo que a gente entendia que a gente tinha que tomar as rédeas da partida desde o começo do jogo. E respeitamos o adversário também, mas isso não aconteceu. No próprio jogo da Patrocinense aqui também, era um jogo onde nós tínhamos que ter uma continuidade daquele início de jogo e até ter uma condição muito grande de crescimento técnico na partida. Então, quando isso acontece, eu sou totalmente favorável, porque sou oriundo de treinador, de uma continuidade. A continuidade sempre ela é favorável, sempre é presente. Aqui no Atlético já aconteceu de momentos ruins e ter essa continuidade. Mas, para isso acontecer, nós tínhamos que visualizar uma condição técnica de melhora jogo a jogo, né? O que a gente tem acompanhado em outras equipes no Brasil. Essa foi a questão da escolha. A outra pergunta sua? A cobrança vai ser feita aos jogadores, para que não é o primeiro técnico que
Sim, tivemos uma conversa hoje muito boa com eles, externando essa condição da perda de um técnico, como o Sérgio falou, de íntegro, trabalhador, competente, experiente, e que essa situação, ela inevitavelmente, ela tem que ser dividida, com todo respeito a todos, comigo, com o presidente, com os atletas, com a comissão técnica. Então, todo mundo entende também que está na hora desse crescimento, nós estamos ansiosos desse crescimento, e entende que nos próximos jogos isso vem a acontecer. Então, nós estamos começando a avaliar agora, conversando com a nossa diretoria, com o Dr. Lázaro, com o Sérgio, com o Domênico participando, e aí a gente vai, no melhor momento, poder falar para vocês quando tiver alguma coisa já pronta, encaminhada. Galo, você falou que são 6 jogos na temporada e um time do Brasil está jogando bem, você destacou. E vocês começando o trabalho agora no Atlético. Qual o tamanho da frustração de ter que chegar um novo treinador agora, que não fez um trabalho de pré-temporada, por exemplo? O tamanho da frustração da nova diretoria do Atlético com essa mudança já no começo do ano? Grande. Grande, porque nós queríamos a continuidade, né? Aí cabe a nós também fazer essa avaliação, o tamanho que essa mudança pode impactar diante do nosso grupo. E nós estamos conscientes que a tentativa, sem dúvida, é de uma melhora, é de uma nova busca em cima da característica dos atletas que nós contratamos. Ô Galo, fica a preocupação do Atlético trocar um treinador no início da temporada? O Atlético mal começou o campeonato estadual e já ter que trocar um treinador? Sem dúvida, isso não faz bem para o futebol. Tenho consciência muito grande em relação a isso. Porém, existem momentos e momentos, né? Momentos que você tem que fazer escolha, principalmente fazendo uma análise da minha última resposta aqui, em cima da capacitação do grupo que você tem, as características que você busca para o teu elenco. E dentro dessas características, nós entendemos que esse era o momento, né? Que nunca é razoável ser tão breve, tão cedo, principalmente pela amizade, a qualidade do treinador que estava aqui. Então, a gente vai buscar essa qualificação em cima dos atletas que nós temos, um treinador que tem essa característica próxima do que a gente busca a característica do atleta, de um jogo de intensidade, de velocidade, um pouco maior do que estava acontecendo. O Alexandre, o que se comenta, pelo menos que está no ar, é o seguinte: Cuca e Abel. O Cuca, pela imagem que deixou de ser um treinador campeão aqui, aquela imagem altamente positiva. E o Abel, dentro daquilo que pretende o presidente Sérgio Câmara, que é o aproveitamento da base. Está por aí? Eu acho que são 2 grandes nomes. São nomes vencedores do futebol brasileiro. O Atlético hoje é um gigante do futebol brasileiro e pensa grande. Nós pensamos em conquista esse ano. E nem por isso a condição da saída do Oswaldo não o credencia como um grande treinador que né, que estava aqui até agora. Mas são 2 bons nomes, como hoje o mercado nos oferece. E dentro dessa ciranda toda, agora nós estamos começando a tomar pé e vamos tentar resolver o mais rápido possível. Galo, o que mudou nas últimas 24 horas, né? Porque quando você chegou ao aeroporto de Confins, você fez o depoimento e o Oswaldo continuava com o grupo. E agora, 24 horas depois, a demissão. O que aconteceu nesse meio tempo? Ou já estava pensado desde o momento que o Atlético empatou lá no Acre? Não, conversamos bastante, e acho que dentro da conversa, junto com o nosso presidente, com o Dr. Lázaro, nosso vice, essas conversas técnicas, elas são inevitáveis, são importantes. A importância dela acontecer traz para a gente novos horizontes, né? E o futebol é muito dinâmico, muito rápido, e em alguns momentos nós temos que tomar decisões que às vezes nos frustram, né? Mas são necessárias. Então, quando a gente está no comando, é inevitável que essas coisas acabem acontecendo e com muita parcimônia, com muita calma, entendemos qual que era o momento, entendemos o que a gente busca para a nossa equipe, entendemos que a nossa equipe é qualificada para ter um jogo melhor, um 90 minutos, a nossa torcida está carente desses 90 minutos bem feitos já nesse ano, entendemos que é o momento de um crescimento em todos os aspectos e tomamos a decisão. Galo, lá no momento da posse ainda, no meio de dezembro, vocês tinham plena convicção no trabalho do Oswaldo, de mantê-lo, mesmo não sendo uma unanimidade, não sendo uma decisão dessa atual diretoria do Atlético, e sobre quem saiu, se o Thiago vai ficar para comandar o time, o Paulo Paixão também sai?
Então, eu como dentro desse histórico meu de futebol, de 37 anos dentro do futebol, já tive como atleta ou como treinador situações assim. Você molda uma situação, você tem um planejamento, e a mudança, isso deve acontecer com todos nós aqui na sua casa, você tem um planejamento, e no meio do caminho, a mudança de planejamento ela é saudável, às vezes é necessária. Então, a análise diária do trabalho, do desenvolvimento, da capacitação dos atletas que nós temos, ela se faz necessária, às vezes, você entender, discutir, ouvir, né? Nós fazemos futebol aqui, não fazemos de maneira isolada, a gente tem a consciência, eu converso muito com o Sérgio, e a gente sentiu que era o momento de tomar decisão. Com ele sai praticamente toda a comissão técnica que veio com ele. Quem continua aqui como auxiliar agora fixo da casa é o Thiago Largue, que vai fazer o jogo amanhã, o Caio como seu auxiliar, e o Calil, que está aí como preparador físico, vai para o jogo amanhã. Sete Câmara, eu queria te fazer uma pergunta que na imprensa estrangeira teve um pouco da vinculação da imagem do Atlético nesse episódio. Você acha que a imagem institucional também pesou um pouco nessa saída do Oswaldo? Você acha que teve essa vinculação também na imprensa nacional? Que o nome realmente teve ligado tanto ao Atlético quanto ao Oswaldo por causa dessa repercussão toda? Eu acho que houve, sim, né? E o culpado foi o repórter, porque ao fazer o xingamento ele criou toda aquela situação e arranhou a imagem do Atlético. Então ele, ao fazer aquilo, ele não xingou só a pessoa, né? Ele xingou um funcionário do clube, a instituição se sentiu arranhada. Por isso que nós estamos fazendo as avaliações necessárias. E, se for o caso, aí sim nós vamos tomar as medidas legais cabíveis. Mas nós estamos fazendo uma avaliação tranquila, serena, não tem caça às bruxas, não tem nada, né? Eu acho que é função e obrigação de todo jornalista e todo repórter fazer qualquer tipo de pergunta, a mais aguda, a mais ácida. Vocês sabem que aqui no nosso centro de treinamento, principalmente, né, todos são muito bem recebidos. O desafio aí é algum dizer que, não só durante o meu período, mas durante o mandato do Daniel, do Alexandre, do Ricardo, enfim, né, que não tenham sido bem recebidos aqui, né, nessa sala, que leva o nome, inclusive, do jornalista Roberto Abras, né, um de vocês, uma homenagem a um de vocês, do qual eu sou fã, né, meu amigo pessoal. E o Atlético sempre tratou muito bem todos os setoristas, todas as pessoas que estão no dia a dia da cobertura, né? Então, quando uma pessoa falta o respeito com um funcionário do clube, ele também se sente atingido. Então, eu entendo que a imagem, né, da imagem nacionalmente também, até porque as imagens correram o Brasil e o mundo, né, ela foi arranhada. E foi arranhada porque alguém deu o start nisso daí. Mas isso pesou na demissão do Oswaldo? Não, isso não pesou na demissão do Oswaldo. Veja bem, a demissão do Oswaldo, ela é exclusivamente técnica, como o Galo já disse. Só eu falando de futebol aí, quando eu não gosto de falar de futebol, né? Mas, já que eu estou aqui falando no microfone, que é outra coisa que também vocês já notaram, que eu não gosto muito, foi técnica. Eu fiquei muito preocupado com o que eu vi naquele jogo do Acre. Acho que todo mundo que cobre o Atlético aqui, e que gosta do Atlético, teve a mesma sensação. Alguma coisa tinha que ser feita. E eu até vi o Álvaro fazendo uma pergunta aqui, puxa, tão cedo, já fazendo uma mudança. Olha, às vezes o errado é você tentar insistir em alguma coisa que você, desde cedo, vislumbra que não vai decolar, né? Então, como eu acredito muito nesse nosso elenco e acho que numa nova filosofia ele pode entregar muito mais, né? Eu acho que essa mudança, ainda que bem cedo, né, no início do campeonato, ela é correta e ela é necessária. A gente vai fazer um ajuste de rumo na nossa rota e, com certeza, vamos em busca de grandes títulos ainda esse ano. Galo, a gente sabe dessa campanha que o Atlético tem feito no campeonato estadual, oscilando, né? Poderia ter terminado a última rodada na 8ª colocação, se não tivesse o Ricardo Oliveira marcado aquele gol. E, claro, vocês não querem falar nomes nesse momento, mas existe uma pressa. E no dia 21, o Atlético joga de novo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. E agora, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.
Então, como vocês estão trabalhando, existe um prazo, um tempo para a chegada desse novo técnico, há tempo dele montar ainda o time, claro, tentar montar com a cara dele para esses compromissos tão importantes? Então, a tua pergunta sobre o campeonato estadual, né? Nós temos um planejamento onde nós entendemos que utilizar todo o grupo no primeiro momento, pela pré-temporada tem colhido tanto, é o mais importante, porque se você pensar exclusivamente no Campeonato Mineiro, talvez nós tivéssemos uma mudança de planejamento. E o nosso pensamento é para o ano todo. Hoje, se o time estivesse jogando a 100%, nós não conseguiríamos chegar em agosto jogando bem. É uma continuidade de trabalho para e passo. O futebol é isso. Então, nós entendíamos que, nesse começo, nós teríamos dificuldade, não tanta como se apresentou, mas temos condições de trabalhar e preparar todos os atletas, porque o ano vai ser muito apertado. Inclusive, no segundo semestre, vocês sabem, nós não teremos nenhuma semana aberta. É impossível você manter um nível sem oscilar, e é impossível você ter um atleta jogando todo esse período. Então, nós precisávamos dessa base de pré-temporada, que é a base do futebol, é você fazer uma pré-temporada mais longa, para o jogador ter uma base muscular, neuromuscular um pouquinho mais forte, estar atento a tudo que acontece, evitar a contusão, porque o número de jogos, a repetição de jogos vai ser intensa para o número de dias de recuperação. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que a vitória lá, se você fechar os olhos e voltar uma semana atrás, a vitória sobre o RT, que nós queríamos, e a classificação está dentro do padrão que a gente queria. Aquela derrota contra o Vila Nova nos incomodou bastante, mas sabíamos que essa diferença de equipe nos traria alguns problemas e nós temos que assumir, porque fizemos um planejamento para isso. Agora entendo que estamos em terceiro lugar hoje dentro da competição, queremos buscar a competição, vamos atrás dessa competição que nos interessa, estamos no grupo da classificação. E é claro que quanto mais cedo chegar um novo treinador, o Atlético hoje é um gigante do futebol brasileiro. Nós entendemos que todos os treinadores hoje sabem e conhecem os nossos jogadores. São jogadores que estão aí disputando a Série A já há bastante tempo. E acredito que até terça-feira, sem dar prazo, sem atropelar, com muita calma, com muita conversa, nós vamos tentar até a terça-feira que já esteja um profissional aqui, comece a trabalhar, e tem uma semana de trabalho já com jogadores conhecidos para, no final de semana, já estar aí com a gente. O Galo, o Atlético já reviu, então, o planejamento em relação à comissão técnica e em relação aos jogadores e às contratações. Porque nos últimos anos o torcedor atleticano acostumado com grandes jogadores que vieram, Ronaldinho, Tardelli, Fábio Santos, enfim, uma série de jogadores com passagens por seleção. E nesse ano vieram jogadores que ou estavam na reserva de seus clubes, perdão, a exceção aí do Ricardo Oliveira e do Maidana, ou então que estavam emprestados e acabaram não se destacando, retornaram porque eram jogadores do clube. Existe aí uma revisão em relação à política de contratações, ou o grupo do Atlético é esse mesmo, porque alguns jogadores já mostraram também que não tem a mesma condição dos jogadores que saíram, né? Não, isso no seu ponto de vista, e eu vou respeitar sempre. No meu ponto de vista, os jogadores que vieram têm muito mais característica do Atlético do que acontecia no ano passado. Se você pegar historicamente, o Atlético sempre foi um time de intensidade, de luta, de garra, de determinação, de recomposição física, de entrega. Essa é a cara do Atlético, é a cara da nossa torcida. Então, nós entendemos que a qualidade técnica ela sempre é importante, mas que nós demos uma qualificada em relação ao que a gente esperava de jogo para esse ano. E, sem dúvida, nosso presidente pode exclamar aqui para você uma outra situação que nós não podemos esquecer, que desde da primeira entrevista, nós falamos que esse ano é um ano de ajuste, é um ano de pé no chão, é um ano de resolver muitos problemas que nós temos, e entendemos que mesmo sendo um ano desse, nós conseguimos qualificar nossa equipe. Eu vou passar até para ele poder falar. Bom, só para complementar a sua pergunta, é necessário ter muita responsabilidade hoje para estar sentado numa cadeira de presidente e sair fazendo contratações, pagamentos, etc. Você tem uma folha alta, você tem o endividamento natural que os clubes têm, questões de toda sorte que têm que ser saudadas. O Atlético hoje tem um endividamento preocupante.
eu não vou mentir para vocês que se eu saísse fazendo contratações aí à torta e à direita, muito provavelmente a gente chegaria no meio do ano já com folhas atrasadas. E olha, posso garantir a vocês que vai ter time aí passando aperto. Não adianta, a conta não fecha. Você tem que ter uma receita que seja suficiente para pagar toda a sua despesa. Se tivéssemos hoje uma situação em que o clube não tivesse um endividamento do passado, eu garanto para vocês que o clube seria até superavitário. Aquilo que a gente recebe no ano seria suficiente para cobrir essa folha que está aí, até sobraria alguma coisa. O problema é igualzinho qualquer um de nós. Se você já tem juros de um cheque especial, aquilo que você recebe não é suficiente para pagar as suas despesas e mais os juros do cheque especial do passado. E aí o endividamento começa a ficar cada vez maior, porque você vai voltar no mercado, pegar dinheiro emprestado, e aí a bola de neve só aumenta, e uma hora ela estoura. Nós temos uma situação hoje no aspecto tributário equacionada, né? O atleta tem 260 milhões de reais devidamente equacionado. Houve a situação do Profut, está aqui o Lázaro, que foi uma pessoa que esteve à frente disso daí, trabalhando juntamente com o Rodolfo, e o Atlético hoje está em dia, e nos próximos 5 anos nós não temos que pagar nenhuma prestação dessa renegociação. E existe o outro endividamento, que é um endividamento importante, que nós vamos tentar reduzir, né, durante esse período aí, nesses primeiros meses, para que a gente possa melhorar o fluxo. O que aconteceu com o Flamengo, na verdade, quando eles colocaram um pouquinho o pé no freio, foi exatamente porque eles equacionaram as suas contas e aí depois eles voltaram a ter um fluxo de caixa interessante e puderam sair no mercado para contratar. Se nós não fizermos isso, né, nós não vamos pensar nos torcedores do Atlético do amanhã. A gente não sabe nem o que pode acontecer. Então, essa responsabilidade eu tenho. Eu estou acostumado a trabalhar com empresas que chegam muitas vezes lá no meu escritório, numa situação difícil, e a gente coloca ela de novo no rumo certo. É o que eu vou tentar fazer aqui no Atlético. Existe essa situação, e aí, ao mesmo tempo, a gente não pode estar fazendo aquela loucura, né, de um sonho de verão, de querer ser austero e também sair fazendo contratações mirabolantes. Eu acho que, muito antes, pelo contrário, a gente deveria ser elogiado, porque nós conseguimos fazer contratações sem gastar um só centavo. Um só centavo. Todos os jogadores que vieram, bem ou mal, vieram pelo salário. Alguns deles até pela metade do salário, porque os clubes, um ali e outro aqui, ficaram pagando uma parte do salário. Tivemos que usar dessa criatividade. Essa é a realidade do Atlético. Né? Nós não vamos sair fazendo contratações malucas, pagando salários astronômicos, e entregar o clube mais endividado ainda, porque uma hora ele não vai aguentar e não vai ter quem mais empreste dinheiro para o clube. Isso é uma situação que tem que acabar. Eu acredito que o Atlético está entrando numa nova era, né? Meu trabalho vai ser o de qualificar, juntamente com o Galo, com a nossa equipe, nosso elenco, trazendo jogadores novos da base. Por isso nós estamos investindo muito na base. O trabalho do Marcos está me agradando muito. Né? Os meninos que estão subindo vão entregar, tenho certeza disso. Trazendo também jogadores de categorias de base, buscando jogadores de categoria de base interessantes, qualificando as nossas categorias de base. Né? E apostando em jogadores que possam, como, por exemplo, o Iago Maidana, um jogador novo, né, que possa, o Tomás, um jogador novo também, que pode efetivamente aí trazer muitas alegrias, e que são apostas interessantes. Né? O Atlético está se preparando para um grande salto. Eu acredito muito que, quando nós tivermos o nosso estádio pronto, na condição que nós seremos o único clube do Brasil com um estádio 100% do pertencente ao clube, sem ter nenhuma participação ou interferência de qualquer parceiro estratégico. Então, vamos ter, sim, a partir dali, um diferencial muito grande. Né? E eu vou preparar o Atlético para esse momento. Pode ter certeza, o futebol brasileiro caminha para ter 3 ou 4 protagonistas. O Atlético Mineiro está se preparando para ser um deles, com responsabilidade. E isso passa por esse sacrifício que nós estamos fazendo agora. Levar isso aqui nos ombros não é fácil, mas eu tenho estofo para isso.
e nós vamos fazer. Presidente, vocês falaram que nas últimas 24 horas houveram muitas conversas para decidir essa situação do Oswaldo. O que eu queria saber é se a decisão que vocês disseram que foi exclusivamente técnica partiu exclusivamente da diretoria ou o Oswaldo também se colocou à disposição de alguma maneira? Não, acho que nós até respondemos isso aí de certo modo. Foi exclusivamente técnica. A gente acha que nós tínhamos que fazer essa mudança agora. Não ia ficar esperando aqui mais 2, mais 3 jogos. Seria muito fácil, por exemplo, né, do ponto de vista técnico, igual a gente fala, o treinador espera dar 15, 20 minutos para poder mexer. Né? Isso é uma coisa que costuma ser um jargão. Então, poderia muito bem esperar acontecer o jogo lá da Paraíba e ver o que ia dar. Se nós ganhássemos, permaneceria. Ou não. Se nós perdêssemos, eu teria um motivo para poder estar decidindo com o Galo e com a nossa diretoria pela saída dele. Mas não é por aí. A questão é da avaliação. Né? Então, nós temos uma expectativa, se vamos conseguir a classificação, se vamos ganhar o Campeonato Mineiro, isso aí depende, obviamente, de um desempenho no gramado. E o desempenho, até então, acho que isso aí é unânime, não agradou. Não agradou, a gente espera que muito mais desses jogadores, alguns jogadores, inclusive, que já estavam aqui no elenco, não os que vieram, mas alguns que já estavam aqui no elenco, no nosso modo de ver, estão abaixo do desempenho normal, alguma coisa aconteceu, não sei, de posicionamento, enfim. Né? Então, vamos buscar uma alternativa. Né? Não é operação salvamento, porque isso acontece normalmente, como aconteceu no final do ano passado, quando o Oswaldo veio e entregou muito bem. Se eu não estou enganado, a campanha dele, o Atlético dele, foi a segunda ou terceira melhor campanha, e ele, então, conseguiu fazer um bom trabalho. Mas agora, infelizmente, a gente avaliou e entendeu que era necessária essa mudança. Né? Então, nós vamos fazer e acreditamos muito que essa é a melhor decisão a ser tomada.